vem pra acalmar a minha mente e pondo no meu coração que eu sou teu. Que Deus abençoe cada um de vocês. Hoje eu vou compartilhar com vocês o livro de Lucas, capítulo 17, a partir do versículo 20. Assim diz a palavra do Senhor. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está no meio de vocês. Isso, do versículo 20 até o versículo 21, ele está falando aqui com os fariseus. Os fariseus eram aqueles que viviam falando da palavra de Deus, do reino de Deus, mas não viviam o reino de Deus. Só viviam a letra, né, do reino de Deus, mas não vivia, né, na comunhão, não vivia obedecendo ao Senhor, conforme o Senhor quer que nós vivamos. Então Jesus disse para ele: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está no meio de vocês. No caso, Jesus estava ali. Então Jesus era o reino de Deus, que quando a gente recebe o Senhor dentro do nosso coração, ele passa a viver dentro de nós, no meio de nós. E era isso que ele estava dizendo para os fariseus, porque eles não estavam enxergando que o reino de Deus estava ali na frente dele, o amor estava ali, a justiça estava ali, a vida estava ali, o caminho estava ali, a verdade estava ali. Depois disse, versículo 22, aos seus discípulos: chegará o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. Dirão a vocês: lá está ele, ou aqui está. Não se apressem em segui-los, pois o Filho do Homem no seu dia será como um relâmpago, cujo brilho vai de uma extremidade à outra do céu. Mas antes é necessário que ele sofra muito e seja rejeitado por esta geração. Aqui ele já está se direcionando para os seus discípulos, dizendo que muitos deles desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não vai ser possível. Aí ele adverte, porque dirão a nós que somos os seus discípulos: lá está ele, aqui está ele, mas ele diz para que a gente não acredite, porque quando ele voltar, todo olho verá, ele será como um relâmpago, não vai ter como se confundir que o Senhor voltou. Então, se alguém disser que ele está aqui ou ali, que é para que a gente não acredite. E isso ele falou em secreto, ou seja, ele falou só para os seus discípulos, não falou para os fariseus. Mas antes foi necessário que ele sofresse, que ele fosse rejeitado, que ele fosse crucificado. Assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e sendo dado em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e os destruiu a todos. Ou seja, sempre quando o Senhor vai fazer alguma coisa, o Senhor dá um aviso. Não é verdade? Aqui, olha, antes dele destruir o mundo todo com o dilúvio, ele deu um aviso. Sabe quando que foi esse aviso? Foi no tempo todinho que Noé construiu a arca. As pessoas não acreditaram, continuaram a fazer tudo o que faziam. Não conseguiam reconhecer que eles precisavam consertar os seus caminhos, eles precisavam andar nas veredas do Senhor. Então, eles foram pegos, mas eles não foram pegos de surpresa, eles não foram pegos no dilúvio de surpresa, porque o Senhor já havia avisado. Enquanto ele fazia a arca, enquanto Noé fazia a arca, as pessoas estavam sendo avisadas. Porque como se faz uma arca tão grande e não se vê que quando se está fazendo essa arca é porque vai vir muita água, mas eles não tiveram os olhos da fé para enxergar que algo grande estava para acontecer. E assim vai ser nos tempos da vinda de Jesus, na volta de Jesus. Será assim também. Vai ter muitos avisos das coisas grandes que estão para acontecer, mas muitos continuarão sem acreditar. E diz assim a palavra do Senhor: aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo e bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu
e os destruiu a todos. Quer dizer, a mesma coisa aconteceu aqui. Todo mundo bebendo, comendo, comprando, vendendo, plantando, construindo. Mas Ló, no dia que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo. Ele foi avisado pelos anjos. Então ele saiu, ele ouviu, ele soube prestar atenção, ouvir a voz do Senhor falando com ele, e saiu e foi salvo. Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Naquele dia, quem estiver no telhado da sua casa não deve descer para apanhar os seus bens dentro de casa. Ou seja, o dia que Jesus for revelado, esquece tudo, deixa tudo para trás, se agarra nele, porque ele é a principal, ele é a pedra principal, ele é todas as coisas, a palavra toda, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, tudo se converge em Jesus Cristo. Quando ele te chamar, deixe tudo para trás, faça como Maria, que preferiu buscar ao Senhor. Enquanto Marta se preocupava com os afazeres de casa, Maria se preocupava em estar aos pés de Jesus para ouvir a palavra dele. Então, se preocupe em ter algo principal na sua vida, que é Jesus. Se preocupe primeiro em estar buscando Ele, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Você tem 24 horas no dia para fazer suas coisas. Separe o tempo que é para o Senhor e para você buscar Ele, para você estar na presença dEle. Porque é melhor estar um dia na presença do Senhor do que em outras partes 1000. Assim diz a palavra do Senhor. Tenha a alegria de estar na presença dEle. Semelhantemente, quem estiver no campo não deve voltar atrás por coisa alguma. Olha o aviso que o Senhor está dando. Lembre-se da mulher de Ló. A mulher de Ló, ela olhou para trás. Quando os anjos avisaram para Ló e a família dele saírem de lá, ela olhou para trás. Ela não conseguiu deixar a vida dela em Sodoma. Ela não conseguiu, ela olhou para trás. Ela olhou para ver tudo que ela estava deixando para trás. E não era para olhar para trás, era para olhar para frente, porque novas coisas Deus ia fazer na vida dela, fora daquele lugar. Porque aquele lugar já era um lugar de trevas. Ali já não tinha nada de bom, ali já não podia se pegar nada de lá. Quando o Senhor resolveu tirar eles de lá, era para eles saírem com toda a pressa e olhar para frente, não olhar para trás, para o que tinha acontecido, porque novas coisas o Senhor iria fazer, em nome de Jesus. Então a palavra do Senhor diz assim, naquela noite 2 pessoas estarão numa cama, uma será tirada e a outra deixada. 2 mulheres estarão moendo trigo juntas, uma será tirada e a outra deixada. 2 pessoas estarão no campo, uma será tirada e a outra deixada. O que me parece incrível nisso aqui é que parece que é exatamente 50%, a metade. A metade será levada e a metade será deixada. Ou seja, mostra o quanto as pessoas estão longe de Deus, né? O quanto as pessoas estão se ocupando com esse mundo nosso tão tecnológico, que se busca cada vez mais o conhecimento dessa terra, se busca mais estar mais tempo em celular, em tablet, em jogos e em outras coisas. O mundo tem ocupado muito as nossas mentes, tem ocupado o nosso tempo, tem tirado o nosso tempo de Deus. Então nós temos que estar prestando muita atenção nisso, porque terão muitas coisas que vão querer tirar o foco das nossas vidas. Mas não esqueça, irmão, irmã, não esqueçam que Jesus é o autor e consumador da sua fé, que Ele é o alvo. Não deixe de ter Ele como alvo na sua vida, como aquela pessoa em quem você quer agradar, a quem você quer servir, a quem você quer glorificar, e faça dele o primeiro lugar do teu coração. Ele deve estar no primeiro lugar do teu coração, porque a palavra do Senhor diz para que a gente ame o Senhor de todo o nosso coração, de todo o nosso coração. Não permita que nada venha tirar Ele do centro do seu coração, em nome de Jesus, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então você precisa amar o Senhor para que tudo vá bem, para que tudo que acontecer na sua vida venha cooperar para o seu bem, para o seu bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém. Fiquem na paz do Senhor e até o próximo vídeo.